Adriano Janturco, sou professor de Ciências Políticas do IBMEC. É um tema muito importante dos refugiados sírios. É uma emergência humanitária muito séria, que toca vários assuntos políticos, claramente, econômicos, militares, culturais, ambos na Europa e no Brasil. Meu nome é Luciana Lorenzi, eu sou orientadora social no Centro Zami e estamos aqui hoje para falar um pouco da realidade, o dia a dia com os migrantes, refugiados, apátridas aqui da região de Belo Horizonte, zona metropolitana. Queremos trazer um pouquinho da realidade, o dia a dia, o que sente, o que pensa e quem são essas pessoas. Meu nome é Sebastião Kiwongi Bizau, sou sacerdote, advogado, professor de Direito Internacional, Público e Privado e pró-reitor do curso do mestrado da Escola Superior Dom Helder Câmara. Nós vamos debater esse assunto sobre refugiados, tendo em vista a questão mundial e, sobretudo, no âmbito mundial quanto à globalização, para vermos também as normas ou instrumentos, mecanismos internacionais que regem os refugiados no mundo. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, no Horizonte Debate de hoje discutimos uma questão que é internacional, mas que bate às portas das paróquias das nossas casas, os refugiados sírios. O que faremos? O estrangeiro, que muitas vezes nos fascina com histórias diferentes, hoje nos coloca algo de questionamento. O que faremos com essas pessoas? Luciana, qual é a história que esses refugiados trazem? A palavra apatriados que você colocou, quem são essas pessoas? São pessoas diversas, né? Cada pessoa carrega uma história que é proveniente da sua cultura também. E aí nós nos deparamos diariamente com pessoas de diversas nacionalidades. Como algumas pessoas já sabem, nós somos o Centro Zami, que vem no crioulo haitiano, né? Amigo, amiga. E esse trabalho veio também pela questão de nós trabalharmos ainda mais com o migrante e não refugiado haitiano. E no dia a dia, nos deparamos com pessoas de vários países da África, da Síria, da América Latina também. Conhecemos uma família de apátridas. Essas pessoas nasceram no Líbano, porém, com a história que carregam, não puderam ter a nacionalidade na terra em que nasceram, né? E vieram buscar essa nacionalidade aqui. Então, a história de que o Brasil é um país acolhedor, em tese, é real, né? Na prática, nós que conhecemos o terreno podemos contradizer algumas questões. Então, essas pessoas estão aqui, neste momento, buscando a nacionalidade, buscando um documento que comprove que elas existem. Sim. Uma dessas pessoas, inclusive dessa família, chama Mahamamo, ela está se tornando, nem sei se ela me permite dizer isso nesse momento, uma militante da causa também, né? Dentre outros, os refugiados, de fato, refugiados por questões de guerra, por questões de perseguição política, perseguição religiosa, são vários os motivos. Sem documentos, eles não conseguem trabalho formal, eles não conseguem moradia. É aí que entra a tese do país acolhedor. Quando essas pessoas pisam em território brasileiro, elas se apresentam, têm o direito de contar a sua história e de ter um status de... elas solicitam refúgio. A partir daí, o país decide, e aí a gente pode entrar em maiores detalhes em seguida, se esse pedido será aceito ou não. Enquanto solicitante de refúgio, essa pessoa tem todos os direitos garantidos.
pode tirar os documentos, CPF, carteira de trabalho, ser registrado e ter todos os direitos diante da lei trabalhista também, sim, saúde, todos não posso dizer benefícios, mas o que garante a cidadania de uma pessoa brasileira, cidadão brasileiro, essa pessoa também está, neste terreno, ela também está sendo acolhida. E aí, então, temos também os imigrantes. Nós dizemos migrantes porque aqui também migram, que são, em sua maioria, atendidos por nós. A realidade local são os haitianos. Dentre também alguns migrantes de países do Mercosul, ou não, mas da América Latina. Gostaria de fazer um recorte nesse momento também para os haitianos, que não são refugiados. E aí, se possível, a gente entra nesse assunto, estávamos conversando anteriormente. E essas pessoas estão aqui e representam a grande maioria dos migrantes na grande BH, em Minas Gerais. É o grupo migratório que trouxe à tona, novamente, a questão da migração. Agora estamos num outro momento, num outro debate, sem desconsiderar os anteriores, né? Os migrantes dos países do Mercosul, que vêm aqui também buscando trabalho. Se der tempo, a gente entra em algumas questões. Eu quero só fazer um corte, Luciana. Adriano, há uma diferença clara entre o migrante, a aceitação do migrante de guerra e o migrante econômico, vamos dizer assim? Existe uma maior comoção para o migrante de guerra e uma menor comoção, talvez, para o migrante econômico? Você vê assim? Bom, tendencialmente sim. O estatuto jurídico geralmente é diferente, porque quando se trata de pessoas que fogem de uma guerra, geralmente são refugiados políticos. Então, eles pisam no solo do país estrangeiro, eles pedem asilo político. A aceitação, obviamente, depende das pessoas, depende do país, depende, às vezes, da cultura, das religiões dos dois, né? De quem aceita do país onde as pessoas vão e da pessoa que emigra, que foge da guerra. Tendencialmente há uma linha nesse sentido. Ou seja, o que está acontecendo hoje, especialmente com os refugiados sírios, as pessoas tendem a se identificar mais, né? Ou seja, são pessoas, talvez, de classe média, qualificadas, sem problemas econômicos, provavelmente, mas que fugiram de uma guerra. É algo que está acima deles. Não é algo que aconteceu também de repente, por exemplo. É algo que as pessoas tendem a perceber como se pudesse acontecer mais facilmente quase a todos nós. E, de outra forma, os países que têm problemas econômicos, então incentivam as pessoas a ir embora, geralmente são países que têm problemas econômicos atávicos ou já faz muitos anos, então tem uma pobreza geral e aí geralmente as pessoas são menos qualificadas, mais pobres e isso gera às vezes alguns ressentimentos até negativos, mas muitas pessoas têm. Você acredita, Adriano, até por ser estrangeiro também, o Brasil tem um projeto multicultural como se quis no Tratado de Dublin, de fazer a Europa uma Europa multicultural, agora transitaremos livremente pela Europa. O Brasil é um país de recepção multicultural? Bom, é interessante isso, porque assim, falar do Brasil e de 200 milhões de brasileiros, dos interesses e das vontades dele, é uma falácia coletivista, da qual não se pode generalizar. Então, assim, algo o que o governo, os tratados que o governo assina, que podem representar a vontade das diferentes pessoas, e depois outra coisa então, a vontade, as ações concretas das diferentes 200 milhões de pessoas. Com certeza, a história do Brasil é clara, é um país multicultural, a origem é clara, todo mundo conhece. Então, me parece que seja um melting pot, com alguns problemas, claramente, mas considerado a magnitude, a amplitude do país em termos populacionais e a variedade que tem no Brasil, as coisas vão bastante bem. Tem alguns problemas, mas comparado com outros países, o brasileiro tende a aceitar, por exemplo, a acolher as pessoas, etc. Por quanto se refere aos migrantes atuais, acho que depende também do perfil do migrante. Não que seja a minha opinião, mas como me parece que seja aceito. Geralmente o que acontece no mundo inteiro, quando se trata de um migrante de um país rico, bem qualificado, e ele individualmente rico,
as coisas são mais fáceis, né? Todo mundo aceita mais tranquilamente. Quando se trata de países com problemas políticos, militares, religiosos, econômicos, e as pessoas são mais pobres ou menos qualificados, geralmente um pouco no mundo inteiro isso tende a criar mais problemas. Professor Sebastião, Sim. O povo, as paróquias, os indivíduos que se movimentam nas comunidades, eles estão prontos para poder convencer os outros a receber esses imigrantes? O que a sua experiência coloca nisso? Eu acho que às vezes é muito complicado para poder levar isso ao conhecimento dos povos, às vezes dos paroquianos, né? Mas de modo geral, porque todos conseguem acompanhar o noticiário. As notícias que vêm pela mídia têm uma influência muito grande. Algumas pessoas se comovem pela história dos refugiados, dos migrantes, mas nem todos aceitam receber. Mas o movimento que tem de ajudar, isso sim, há um grande movimento das pessoas querendo ajudar e levando roupas, levando mantimento, tudo isso é um movimento. Porque algumas pessoas já vivem também nas condições mais difíceis, economicamente falando. Então, eles não têm como acolher mais pessoas nas casas. O orçamento então, e a agenda dessas pessoas já está apertado. Justamente, está apertado e, ao mesmo tempo, eles mesmos são vítimas também de uma situação econômica do próprio país. A ver, não tem muitos recursos. Porém, o coração é grande para poder acolher e ajudar as pessoas. Pode ser que estão limitados na questão do espaço, nas casas, mas as paróquias têm se esforçado muito, atendendo ao chamamento do Papa Francisco, para que possa abrir as portas e acolher os refugiados. Você só conseguirá ajudar se você compreender. E aí é a hora de se colocar a ler, a ouvir, a nos compreender também. Qual a sua opinião sobre isso? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Te espero.